Bom dia, essa é a nossa aula de hoje, onde estaremos abordando textos poéticos em rede social. Os textos poéticos, poemas e mini-textos, eles são poemas e mini-textos que exploram recursos típicos da poesia. Eles têm assumido nova forma na internet, principalmente com as redes sociais. Há um grande número de pessoas que postam esses textos muitas vezes acompanhados por imagens, para expressar sentimentos ou reflexões. Eles acabam circulando em diversas redes e podem até mesmo extrapolar o mundo virtual, quando são reunidos e publicados em livros impressos. E hoje nós iremos estar estudando esse poema em forma de verbete, que é girassol, substantivo comum SM, lá entre parênteses, que diz: era a flor preferida dela, que não gostava de rosas, e o amarelo mais bonito do seu jardim. E é pai de semente famosa, é o tom preferido do amarelo do Van Gogh, é a filha do sol com a natureza. A flor que sabe sorrir, é quem sabe achar o sol em dias nublados demais. É saber que dias bons não somem nem se perdem, só se escondem, vez ou outra. Então, esse é um texto poético. Esse texto é de João Doderlein. Ele foi publicado em uma rede social, normalmente acessado por computadores, tablets ou smartphone. E esse texto teve uma repercussão. Você vai relacionar a extensão desse texto e de outros similares com essa forma de circulação. Lembrando que os poemas publicados em rede social, eles costumam ser curtos, como esse, já que cabe na tela do smartphone, ou seja, na tela do seu celular. Aparece no timeline dos usuários e promove um tipo de leitura mais rápida e de fácil compreensão. Então, o texto de João Doderlein foi justamente criado para chamar a atenção do leitor, por isso ele cabe sempre na tela do smartphone. O poema Girassol SM reproduz a estrutura do gênero textual verbete, como eu falei. Apresenta uma semelhança e uma diferença em relação a tal gênero. Ele indica na classificação morfológica, tem a indicação na classificação morfológica, né? Diferença, a apresentação do objeto segundo uma perspectiva pessoal. Ele não está como está totalmente lá como verbete do dicionário. Ele tem uma visão de quem o escreveu, segundo a perspectiva pessoal. Então, ele vê o girassol com essa perspectiva, com esse olhar. Aí, então, ele criou esse texto poético. Como você explicaria o eu lírico ela, o girassol? O eu lírico é sempre como referência à voz que fala no poema. O eu lírico, você sabe sempre que é a voz que fala no poema. E sua aproximação com a flor, o lírio, enquanto a figura feminina é associada ao girassol, e dadas as informações anteriores valorizadas. Então, o eu lírico é sempre o eu lírico como referência à voz que fala no poema, a sua aproximação com a outra flor, o lírio, enquanto a figura feminina
será associada ao girassol, dadas as informações contidas no poema, no texto poético. E a seguir, nós vamos ver um cartão. Esse cartão, ele vem falando de a vida é a busca pelo eterno equilíbrio entre chegada e partida. Nós vemos aí uma mão que segura o cartão, ao fundo nós vemos uma mala, vemos uma bolsa, mostrando uma viagem. Então, também são criações simples que cabem na tela do celular. Aí nós temos uma outra criação, mudanças, distância, chegadas, partidas, fazem parte da vida. Acostume-se. Então, isso aí também é um texto poético na rede social. Aí está lembrando que as pessoas podem mudar de um lugar para o outro, tem sempre os que chegam, tem sempre os que partem. Isso faz parte da vida de todo ser humano, que nós devemos nos acostumar com tal vida. E agora nós vamos explorar um poema diferente aí, ainda da questão 3. A possibilidade de criar e compartilhar conteúdo abre diversos caminhos para a criatividade. Um dos poetas virtuais brasileiros que se tornou popular foi Pedro Gabriel, o criador da página Eu Me Chamo Antônio. Então, em sua rede social, ele explica que Antônio é o personagem de um romance e publica fotos com poemas escritos em pequenas folhas de papel, em guardanapo. Veja o texto ao lado. É uma criação dele. No livro de vocês, na página 101, tem um celular com os seguintes escritos: celular, cela, olá. Então, o que é que o poema critica? O uso excessivo do celular, quando você está vivendo principalmente para o celular. E ele o Pedro Gabriel vai desconstruir a palavra celular, sugerindo que seria composta com duas outras palavras, cela de prisão, com a cela com C, cela de prisão, e lá a sua casa. Então, elas serviriam para indagar se esse aparelho tão presente na vida das pessoas funciona como um lar. Esse celular é a sua casa, ou se essa é uma cela de prisão onde você mesmo se aprisionou por conta própria. O lar é um espaço que eu já tenho mais familiaridade, ou como uma cela, sugerindo uma prisão. O celular tem criado dependência, tem muitas pessoas que comem com o celular ao lado, dormem com o celular ao lado, sai, não pode esquecer do celular, e assim a nossa vida se transformou muitas vezes numa cela. O celular nos aprisionou, e ao invés de ser um lar, um celular, como está dividido a palavra, acaba se tornando uma prisão. O texto é exposto na tela do celular para sugerir esse apego ao celular. Celular, cela, olá. Na foto que eu coloquei, celular docilar, é onde as pessoas têm morado, é com quem as pessoas têm conversado, é com quem as pessoas têm feito amizade, e não com as pessoas da sua casa. As pessoas não têm tido uma relação de amizade entre familiares, entre pessoas, entre amigos, pessoas que vão visitar a família. Vou fazer uma companhia à minha avó, chegando lá, senta-se
liga o celular e entra na rede social e a avó fica esquecida. Não existe uma conversa entre eles e a avó, e sim entre eles e o celular. Então, celular, cela, olá. O texto expõe que o ser humano está apegado demais ao celular. Essa crítica é construída com essa criação de apenas uma visão de palavras escrita no celular. A questão 5, o poema propõe uma questão. Como você responderia? A partir da minha explicação, você pode estar respondendo, que vocês podem estar respondendo as respostas de vocês. O celular é uma cela ou um lar? Ou as duas coisas juntas, onde você vive aprisionado? E aí a resposta é sua, é pessoal. E na questão 6, nós temos uma pirâmide, ou um triângulo, forma de uma pirâmide, com essas palavras: amor, morte e temor. A associação de poemas com linguagem não verbal não é uma prática nova, isso aí também é um poema. O poema no triângulo é diferente, não é uma prática nova, inventada pelos internautas, não. Esse recurso foi muito explorado no começo do século XX. Por exemplo, o poeta russo Vladimir Mayakovsky, ele, por exemplo, ele distorcia as linhas, letras e fazia colagem nas suas publicações. Nessa época, elas eram publicadas em livros, já que não tinha a rede social lá, que ele viveu até 1930, né? No Brasil, o movimento é chamado de concretismo, também explorou o recurso como usado por Mayakovsky. Um exemplo é esse poema aí no Triângulo, escrito pelo paulista Augusto de Campos. Ele é um escritor e ele fez isso, lá no ano de 1931, não foi agora também, mas também serve como exemplos para mostrar os textos poéticos. A pergunta que vem na questão 6, quais são as palavras presentes no último verso? No último verso. No último verso, nós vemos aí amor, temor e morte. Amor, temor e morte. Como você interpreta a relação entre elas? É uma resposta pessoal, mas eu sugiro que o amor também envolve o temor e o medo de perder alguém. O amor nos faz refletir sobre o temor de morrer, a morte. Então, de que maneira a imagem do triângulo preto contribui para reforçar essa relação entre as palavras presentes no último verso? O triângulo parte do vértice superior, sobre o qual está a palavra amor, lá de cima, né? A palavra amor, e vai se alargando até associá-lo com a morte e o temor, né? O desenho parece apontar para o amor, para todas as palavras no início, são amor, mas nós vemos aí que temos morte e temor, dentre elas, né? Que tudo paira a respeito disso. Apesar de ter sido publicado em uma época muito distante, falei lá no ano de 1931, esse poema tem em comum com as produções publicadas nas redes sociais. O que eles têm em comum? A brevidade e a exploração da relação entre o sentido das palavras e a imagem.
você vai relacionando a palavra amor, que aparece amor, amor, você parece que depois já vai passando morte, morte, amor, temor, e, na verdade, o triângulo está composto por 3 palavras, amor, morte e temor. A brevidade e a exploração da relação entre o sentido das palavras e a imagem é o mesmo de agora, das criações novas. Então, poemas breves e impactantes que se associam com imagem não são, como você viu, uma novidade. Todavia, a possibilidade de serem publicados e compartilhados em redes sociais permitem que circulem com muita rapidez, sejam utilizados pelos usuários para revelar também seus sentimentos e reflexões, sem esbarrar nos limites impostos pelo complexo mercado de livros impressos. Então, como muitas pessoas não podem fazer a publicação de seus livros, eles apelam para os textos curtos nas redes sociais. Essa foi nossa aula de hoje, de produção textual. Vocês podem estar respondendo e para fazer, vocês vão criar também, além de estar respondendo as questões aqui apresentadas, que na verdade elas são respostas curtas, vocês vão criar também um texto poético associando imagem, letras, assim como foi o caso do cartão, da flor, girassol, ou do triângulo morte, ou dos cartões dos posts que eu coloquei. Esse do cartão, que a vida é uma busca pelo eterno equilíbrio entre as chegadas e a partida, esse é a mudanças, distâncias, chegada, partida, fazem parte da vida. Então, vocês vão criar também um cartão e colocar na produção textual, mas vão responder também as questões do livro. Não esqueçam, estarei colocando e chamando a atenção quando publicar. Tenham um bom dia e bom dia e boa tarde, e até a próxima aula.